Meus amigos, no nosso conteúdo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a guerra comercial entre China e os Estados Unidos, que acaba de ganhar mais um capítulo no dia de hoje. Após uma série de aumentos tarifários mútuos entre China e os Estados Unidos, enfim, os dois países decidiram sentar para negociar. A Casa Branca enviou uma comitiva com 34 membros a Pequim, com 18 propostas comerciais entre China e os Estados Unidos. E a secretária de imprensa americana acabou de dar uma declaração informando que a bola está se movendo para a direção certa. Tudo bem que é algo ainda muito amplo, mas pelo menos mostra que tem algum sinal de arrefecimento nessa guerra comercial entre os dois países. Só que, no meio disso tudo, a China, que ainda está bastante assustada com essa guerra comercial, sinalizou que vai retaliar qualquer país que fizer qualquer tipo de acordo com os Estados Unidos que possa prejudicar a economia chinesa. Ora bolas, logo a China, que estava criticando essa medida do Donald Trump dos Estados Unidos de retaliar outros países que estavam prejudicando a economia americana, a China está fazendo exatamente a mesma coisa. E por incrível que pareça, esse recado não é um recado solto para alguns países soltos. Esse recado da China teve direção. O Brasil, por quê? Quem é que depende da carne, do minério brasileiro, da soja brasileira? Justamente a China. E são exatamente produtos que os Estados Unidos estão de olho. Pode ser que o Brasil esteja negociando esse tipo de produto com os Estados Unidos e a China não quer que isso aconteça. Meus amigos, a guerra comercial entrou no campo da geopolítica pesada nesse momento, está tendo uma reorganização comercial global e no nosso conteúdo de hoje eu vou te mostrar o que de fato está sendo negociado entre China e os Estados Unidos, essas propostas. Eu vou te mostrar também como é que isso pode dividir o mundo em 2 ou até 3 blocos, China, Rússia e os Estados Unidos, e também eu vou te mostrar por que o Brasil precisa acordar, abrir os olhos para aproveitar oportunidades nesse momento. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a todas essas informações e entender como tudo isso obviamente impacta diretamente na nossa mesa. Muito bem, meus amigos, olha essa matéria que saiu na foxbusiness.com e também em vários outros portais no dia de hoje. Isso aqui é uma matéria recente, fresquinha. Casa Branca diz que o governo Trump tem 18 propostas comerciais no papel nesse momento e diz que o presidente Trump está preparando o cenário para um acordo com a China, diz a Leavitt, que é essa senhora aqui, que é a secretária de imprensa da Casa Branca do governo americano. E, obviamente, essa notícia mexeu com os mercados, mexeu positivamente, como você pode ver aqui, os 3 principais índices lá dos Estados Unidos, que é o Dow Jones, a Nasdaq e também a S&P 500, todos eles fechando no verdinho com a valorização de mais de 1%, arrefecendo um pouco o clima nessa guerra comercial. Mas ainda tem alguns pontos importantes que a gente precisa acompanhar. A secretária de imprensa da Casa Branca, a Karoline Leavitt, disse que o governo Trump agora tem 18 propostas no papel para acordos comerciais após a implementação das últimas tarifas à China. Abre aspas para a secretária de imprensa. Falei com toda a nossa equipe comercial esta manhã. Há muito progresso sendo feito. Agora temos 18 propostas no papel que foram apresentadas à equipe comercial. Novamente, essas são propostas no papel que os países propuseram ao governo Trump e ao nosso governo, disse a Leavitt a repórteres nessa terça-feira, dia 22 de abril de 2025. Continuando, abre aspas, perguntei ao presidente sobre isso antes de vir aqui e ele queria que eu compartilhasse com todos vocês que estamos indo muito bem em relação a um potencial acordo comercial com a China. Já houve 18 propostas e mais de 100 países ao redor do mundo que desejam fechar um acordo com os Estados Unidos da América. Ou seja, essas 18 propostas chegaram tanto na China, em Pequim, como também em mais de 100 países ao redor do mundo. E do lado dos Estados Unidos, segundo ela, é um acordo possível e que pode colocar essa guerra comercial entre os países em um outro patamar nesse momento. Abre aspas para a secretária. Acreditamos que todos os envolvidos querem ver um acordo comercial acontecer e que a bola está indo
agora na direção certa. A CNN também publicou uma matéria no dia de hoje. Estamos indo bem com o potencial acordo com a China, diz a Casa Branca. A declaração é feita depois da escalada das taxas recíprocas adotadas pelos dois países desde o tarifaço do Donald Trump no começo de abril. Segundo a Casa Branca, eles estão avançando com esse potencial acordo lá com a China. Mas mesmo assim, o Donald Trump ainda deu uma alfinetada na China no dia de hoje por conta dessas propostas, desse acordo comercial. Trump diz que os Estados Unidos definirão termos se a China não fechar esse acordo comercial que acabou de chegar lá em Pequim. O presidente dos Estados Unidos disse que as tarifas não ficarão nada perto dos atuais 145%. Ou seja, se a China fechar um acordo, vai cair drasticamente. Ele falou que não a zero, mas vai cair drasticamente. Ou seja, é o que a gente sempre tem alertado aqui dessa forma do Donald Trump negociar, que não é nenhuma novidade isso. Na hora de se vender, o Donald Trump sempre ancora lá no alto. Foi o que ele fez, colocou a tarifa a 145%. Para quê? Para ter margem para negociar. E é exatamente o que está acontecendo e muito provavelmente a China vai sentar agora para negociar. Por quê? Porque a China percebeu que isso aqui é um péssimo negócio, tanto para os Estados Unidos quanto para a China. O Trump disse também aos repórteres, no dia de hoje, que seria muito gentil nas negociações com Pequim e que as tarifas sobre a importação do país cairiam significativamente, dizendo que elas não ficariam nada perto dos atuais 145% estabelecidos após um acordo, mas não a zero. E a melhor notícia, que animou os mercados, foi essa daqui. O presidente reiterou a convicção de que acredita que os Estados Unidos fecharão um acordo com os chineses. E realmente, parece que a relação entre China e os Estados Unidos começa a voltar a uma certa normalidade. Como você pode ver que a China já começou a devolver as aeronaves, os Boeings, aos Estados Unidos, e eu vou trazer essa matéria aqui na íntegra, mas antes eu preciso te dar um recado muito importante. Bom, estamos chegando na data que comemora os 525 anos do descobrimento do Brasil. Pois é, e para celebrar esse momento extremamente importante, o pessoal da Gazeta do Povo lançou um e-book exclusivo chamado A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento, mostrando o outro lado da história que muitos querem esconder. O material é riquíssimo, é muito interessante e mostra o papel fundamental do cristianismo nas expedições portuguesas e como isso acabou influenciando a formação aqui, do nosso país. Esse é o tipo de conteúdo que você não vai encontrar em qualquer lugar. Por quê? Porque ele vai contra a narrativa tradicional dessa história. Eu não estou falando apenas do fato do descobrimento do Brasil, mas também em outras narrativas que a grande mídia, a grande imprensa tenta manipular para maquiar os fatos em favor da manutenção dos que estão no poder nesse momento. Principalmente agora, onde a nossa economia passa por um momento extremamente complicado e quando a gente dá uma analisada na grande imprensa, parece que as coisas estão indo a mil maravilhas. O governo também passando por um momento extremamente complicado, o judiciário, a liberdade no nosso país. A Gazeta do Povo é um jornalismo independente que justamente denuncia esse tipo de abuso e foge das narrativas mostrando a verdade. Então, se você também busca pela verdade, essa é a hora de apoiar o trabalho da Gazeta do Povo. Assinando agora a Gazeta do Povo, você garante a oferta especial Brasil 525 anos por apenas R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses e ainda libera o acesso ao seu e-book, A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. Josué, como é que eu faço para acessar? É só você escanear o QR Code que está aparecendo aqui, se você está numa televisão ou se você estiver no computador, no celular. Acesse o site que vai estar aqui na descrição do nosso conteúdo, gazetadopovo.com.br/Josué. São 90% de desconto nessa promoção e a assinatura sai por aproximadamente 6 centavos por dia. E um valor, obviamente, simbólico para você acessar o conteúdo de qualidade da Gazeta do Povo. gazetadopovo.com.br/Josué ou então clica no link que está no primeiro comentário fixado e na descrição aqui do nosso conteúdo e assine a Gazeta do Povo. Bom, vamos lá, meus amigos. A China recomeça a devolver as aeronaves Boeing aos Estados Unidos. Um Boeing 737 MAX destinado a uma companhia aérea chinesa foi devolvido a Seattle no sábado, agora, nesse final de semana, em meio à guerra comercial em curso entre os Estados Unidos e a China. E quem é que está dizendo isso? Nada mais, nada menos do que a Reuters. A Reuters confirmou no fim de semana que uma testemunha viu o jato Boeing destinado a Xiamen Airlines da China pousando de volta no
centro da produção da fabricante de aviões em Seattle. A aeronave, pintada com a pintura da companhia chinesa, era um dos vários jatos 737 MAX que aguardavam no centro de conclusão de Zhoushan para os trabalhos finais e entrega à transportadora chinesa. E para arrefecer um pouco mais a situação, principalmente para tirar um pouco da pressão do dólar aqui no nosso país, o Trump disse que não tem a intenção de demitir o presidente do Banco Central Americano, do Fed, que é o Jerome Powell. Saiu na imprensa que o Donald Trump tinha atacado o Jerome Powell, dizendo que ele estava fazendo um trabalho péssimo no Fed, Banco Central Americano, mas agora, depois dessa declaração, os mercados globais deram uma aliviada. O presidente dos Estados Unidos voltou a pedir que o Banco Central dos Estados Unidos derrube os juros, ou seja, exatamente o que o Lula tem feito aqui, né, falando para o Galípolo derrubar a taxa de juros aqui no nosso país, o Donald Trump está fazendo exatamente a mesma coisa lá nos Estados Unidos, tentando colocar uma pressão no Banco Central americano e que se realmente tiver algum tipo de corte na taxa de juros, o nosso país pode se beneficiar. E logo depois dessa declaração, dólar fecha em queda de 1,3% com crítica de Donald Trump aos juros nos Estados Unidos. O índice da nossa Bolsa de Valores, o Ibovespa, fechou no positivo no dia de hoje, principalmente aqui voltando a performar na casa dos 130 mil pontos. Uma alta de 0,63%. E como é que tudo isso impacta aqui na nossa mesa? A gente publicou um conteúdo ontem falando sobre as exportações para a China, que despenca aqui no nosso país, as nossas exportações para a China. Esse vídeo aqui que teve mais de 188 mil visualizações, 24 mil likes, 966 comentários, ou seja, um conteúdo que pegou bastante tração, onde a gente apresentou números que a China teria importado menos os nossos produtos. E a exportação para a China, especificamente no mês de março, caiu drasticamente, justamente por conta dessa guerra comercial, dessas incertezas com relação às tarifas americanas. E agora, com esse possível arrefecimento, se é que isso realmente vai acontecer entre China e os Estados Unidos, pode ser que as coisas voltem a melhorar também nas nossas exportações aqui no nosso país. E um dado importante que a gente trouxe aqui nesse conteúdo, que eu vou deixar aí como exercício para você assistir, se você não assistiu, é que o Brasil tem importado mais, bateu o recorde de importação dos produtos chineses. E aqui a gente não está falando somente de blusinhas em sites internacionais, não é isso, cara. A gente está falando de importação pesada, onde a nossa indústria importa insumos lá da China e produtos acabados da China também, onde as nossas empresas, as nossas lojas, varejistas também trazem esses produtos da China, ou seja, a gente está importando cada vez mais, na realidade bateu o recorde de importação dos produtos chineses. Isso acaba pesando demais na nossa balança comercial, saindo cada vez mais dólares, e nas exportações, como a gente está exportando menos, tem entrado menos dólares aqui para o nosso país. Bom, será que nos próximos dias a gente vai ter uma trégua nessa guerra comercial entre China e os Estados Unidos? Será que vai ter alguma definição? Eu ainda não tenho muitas expectativas com relação a isso, mas ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. A gente vai estar postado aqui acompanhando todas essas informações. Bom, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, eu só trouxe alguns elementos. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa aqui a sua opinião, eu quero saber o que você acha disso tudo. Qual deveria ser o posicionamento do Brasil nesse momento? A sua opinião é extremamente importante aqui para dar corpo para a nossa conversa. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço, a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.